Começar pelo mercado, foi um mês aí positivo, tradicional que a gente chama de risk-on, né? Mês onde as bolsas de modo gerais subiram, a gente está vendo aí uma alta aí de 2 a 5% nas bolsas, o dólar perdeu da maioria das moedas, quase todas as moedas ganhando do dólar, e as commodities com alta também quase generalizada. Alguns comentários breves aqui. Primeiro comentário breve, o que o mercado se destacou na minha cabeça foi commodities. Então você vê que as altas aqui são bem expressivas, quase todas as commodities subindo mais do que 10%. Então foi o mercado que proporcionalmente mais andou. Se você olha até o caso das commodities agrícolas, altas muito grandes, né? O milho subindo quase mais de 30%. Eu estou comentando isso porque isso aqui é um problema principalmente para a inflação de países emergentes, né? Isso aqui baixa a inflação de todo mundo, o milho baixa nessa cadeia de proteína, mas particularmente para emergentes, isso aqui é um problema de inflação, tá? Então, mês Xcom com destaque aí em commodities e destaque ainda nas commodities agrícolas. Segundo comentário, o mercado de juros foi o primeiro mês que os Estados Unidos não liderou o movimento. O mercado de juros dos Estados Unidos até consolidou um pouco, a gente vai falar mais na frente, mas fechou 10 pontos a taxa. Foi o mês que a Europa liderou o movimento. Então, com a reabertura da economia europeia, com a vacina, com o vírus melhorando, foi um mês onde, na verdade, até a taxa de lá foi mais resiliente do que a taxa nos Estados Unidos. E o terceiro comentário, mas não menos importante, foi a performance do Brasil. Vocês vão ver aqui que o Brasil, na verdade, foi um destaque positivo, a moeda foi a moeda que mais andou, a bolsa em dólar foi a bolsa que mais andou, e os juros foi os juros que mais fechou. Eu acho que tem dois motivos para isso, tá? O primeiro, obviamente, é um país ligado a commodities, então quando a commodities anda, a moeda tende a andar bem, a bolsa tem um percentual grande de commodities. Mas o segundo motivo relevante é que isso mostra que foi um mês de notícias ruins, né? A gente passou o mês todo discutindo a novela do orçamento, depois está discutindo agora uma nova CPI no Senado, e mesmo com notícias ruins, o mercado começa a performar melhor, o que denota que já tem bastante coisa ruim no preço do Brasil e que o mercado está indo melhor, apesar das notícias ruins, tá? Esse é um movimento relevante para a gente ficar na cabeça para aqui para frente, tá? Falando do fundo, o fundo teve ganhos nos principais mercados, então você vai ver que a gente ganhou no mercado de ações, no mercado de moedas, e esse outros principalmente commodities. Ações teve ganhos tanto no Brasil como no internacional, teve ganhos também tanto na posição direcional como nas posições relativas, então foi um mês bom aí para a Bolsa. Moedas principalmente nossa posição comprada no real, que eu também vou descrever mais. Aqui é a nossa cesta de commodities, e os juros foi negativo, principalmente na posição tomada em juros nos Estados Unidos, como mostrei no slide anterior, teve um fechamento aí ao longo do mês. No Atlas vale a mesma coisa, uma proporção maior, então o fundo tem ganhos mais substanciais, tem um risco aí de 60% maior. Em 12 meses a janela está positiva, aí, com ganhos em todos os principais mercados, uma janela mais longa. Eu já vou entrar direto na carteira e nos principais temas que a gente tem no fundo. A primeira mensagem que eu vou tentar passar para vocês hoje é essa ideia que a economia internacional, em particular a economia americana, ela está saindo desse tema de reabertura, que foi o grande tema dos últimos meses, para um tema que a gente está chamando de escassez. Então, enquanto o mercado antes estava precificando que a economia ia melhorar, porque depois da vacina a economia ia ter uma taxa de crescimento mais forte, o que a gente acha que começar a acontecer agora é que vai vir essa demanda, mas essa demanda vai ter dificuldade de ser suprida pela oferta, e isso vai gerar pressões aí de inflação na economia. Então, a gente tem alguns temas para isso, tá? Então, na renda fixa, nossas principais posições são tomadas no mercado de juros, principalmente nos Estados Unidos, mas também tem posições para a curva de juros abrir na Europa. A gente está bastante otimista com o mercado de commodities, tem uma cesta de commodities, aqui eu mostro 3 delas, petróleo, cobre e platina. A gente também tem alumínio, a gente também tem grãos, então a gente está otimista com as commodities. Na verdade, a gente está preferindo as posições direcionais nas commodities, e na Bolsa Americana, a gente até atualmente está net vendido na Bolsa, tá? Isso aqui é um pouco fora do consenso, eu vou falar mais um pouco, mas aqui essa mensagem é importante, tá? A gente prefere direcionar em commodities,
E na Bolsa Americana não é que a gente está negativo, que a gente está pessimista, mas para a composição da carteira, a gente já começa até a achar uma boa defesa você vender principalmente as ações defensivas na Bolsa Americana e o índice das ações de small cap. O segundo tema, que também está um pouco fora do consenso, é que a gente acha que esse novo mix monetário e fiscal no Brasil ele deve taticamente favorecer o real. Então, a gente tem posições compradas aí na moeda contra uma cesta de moedas. Também vou descrever isso. E a nossa principal posição no Brasil é essa. De resto, na cesta de Brasil, a gente continua com as mesmas posições. Então, na Bolsa, a gente tem um mix de reabertura como a de serviços financeiros. E como proteção, a gente está tomado no cupom cambial. Então, esses são os dois principais temas da carteira, tá? Esse tema de escassez e esse novo mix monetário fiscal favorecendo o real. Fora isso, a carteira, como sempre, tem vários temas menores que ajudam a compor o portfólio e gerar diversificação e balanceamento na carteira. Então, tem várias posições relativas na curva de juros. A gente tem mais de 30 pares de ações. A gente tem também alguns pares de moedas. Mais uma vez, várias posições menores que compõem o portfólio. Eu vou partir direto para explicar esse primeiro tema, que é esse tema que eu estou chamando aqui que a gente está chamando aqui de escassez. E o que eu queria deixar claro é que a recuperação americana ela é muito mais do que só as vacinas, tá? Para todos os fins práticos e econômicos, né? A epidemia vai estar vencida nos Estados Unidos no mês de junho, onde todo americano que desejar uma vacina já vai ter tido uma vacina. Então, a economia vai poder reabrir após a vacina, mas, na verdade, tem muito mais motores ligados e jogando essa economia para frente, tá? E aqui a gente está citando 3, porque eu acho que eu nunca vi. Na verdade, eu acho que não me lembro na história de ter tido tantos motores fortes andando ao mesmo tempo na economia. Nos meses passados, a gente já citou esse fiscal. Para citar só uma estatística aqui desse fiscal, o déficit americano para esse ano primário é de 13% do PIB, ou seja, os Estados Unidos vai gastar mais do que arrecada, tirando a conta de juros, 13% do PIB. Você está falando aí como 3 trilhões de dólares. Só para comparar, esse número do Brasil é 3% do PIB, então é 13 contra 3. Sendo que, por exemplo, no Brasil, a gente tem um desemprego de 14%, enquanto os Estados Unidos vai gastar 13% com desemprego de 4%. Essa discrepância entre uma economia com desemprego baixo, um desemprego que é bastante normalizado pelos últimos 50 anos, com esse déficit, a gente nunca viu tamanha discrepância na série histórica. Se não bastasse esse fiscal expansionista, geralmente, ciclo de curto prazo, a gente olha os estoques. Estoques da economia americana estão muito baixos. A gente mostra aqui a demora que é uma empresa de manufatura para atender um pedido. Essa demora está nos máximos históricos aqui, também em série longa, desde 2002. Então, isso mostra que os estoques estão muito baixos. E não é só que o estoque está baixo, eu acho que muito mais do que isso, muitas empresas vão querer estoques acima da média, porque como tiveram muito problema de fornecimento nos últimos 12 meses, muitas empresas vão preferir ter um nível de estoque maior, em vez de ter aquele estoque que a gente chamava just in time, que era aquele estoque online, né? Então, acho que vai ter um ciclo de estoque bem forte para a economia americana nos próximos 12 a 18 meses. E por último, mas não menos importante, a gente passou quase 10 anos numa crise no mercado imobiliário americano, né, que estava sendo digerida aos poucos. O mercado imobiliário americano voltou com força. As pessoas estão demandando mais casa porque estão com poupança. As pessoas estão demandando mais casa porque depois do home office tem pessoas se mudando de região nos Estados Unidos, tem pessoas demandando mais espaço de casa. E a verdade é que as taxas de juros, mesmo com a alta desse ano, as taxas de juros para comprar casa no mercado imobiliário americano estão nos mínimos históricos, tá? Super baixo. O resultado disso tudo é que está faltando as coisas, né? Então, aqui a gente mostra o estoque de casas, estoque de casas nos Estados Unidos, mais uma vez, desde 1995, então 25 anos, nunca o estoque de casa teve tão baixo, nunca o estoque de carro teve tão baixo, coisas impressionantes acontecendo. Hoje, na economia americana, uma casa usada está sendo negociada, às vezes, a preços superiores a uma casa nova, porque demora para você construir, né? A demanda está vindo, mas você não constrói uma casa de uma hora para outra. Você precisa de um alvará, precisa contratar as pessoas, precisa desenvolver. E a verdade é que não tem. Então, todas as casas sendo bidadas. Automóvel é a mesma coisa, está faltando semicondutores. Então, a produção de automóveis está fechando em vários países, tendo que ter manutenção forçada por falta de semicondutores. E a demanda vindo forte, estoque lá embaixo. E aqui, que é até o menos intuitivo, mas ainda mais importante do Banco Central americano, que é a dificuldade de contratação nas pequenas empresas, tá?
Série, desde 1975, as pequenas empresas me falam que nunca foi tão difícil contratar uma mão de obra como hoje. Isso não é intuitivo, porque foram perdidos 8 milhões de empregos na economia americana durante a crise do coronavírus, mas o que está acontecendo agora é que muita gente não está querendo trabalhar porque recebe mais para ficar em casa por causa do seguro-desemprego, que é turbinado, do que trabalhando. Dado isso, pelo menos até setembro, essa situação vai ser difícil de normalizar, de trazer essas pessoas, pelo menos no cenário atual, né? As empresas vão ter que pagar mais salário do que antes, tá? Então, a economia americana aí movendo para a escassez, com impactos aí nos mercados. A gente continua posicionado para isso, principalmente via juros subindo. A gente acha que os juros reais vão ter que normalizar nos próximos anos. Então, a gente tem posições de juros subindo aí entre 2 e 10 anos na economia americana. A gente mostra como é que era a curva de juros real antes da crise do coronavírus, né? Bem próximo de zero, né? Então, juros ficava bem próximo aí do nível de inflação para 1 ano, para 2 anos, até 25 anos, era quase sempre bem próximo de zero. Você vê que a situação hoje, o mercado precifica que até 5, 6 anos, a gente vai ter juros bem abaixo da inflação. A gente acha que a gente pode ter um período aí de 1, 2 anos com juros bem abaixo da inflação, mas que essa situação é insustentável, dado a força aí da economia americana, com todos esses motores indo forte, tá? Então, a gente está tomado aí na curva de juros média e longa americana. Segunda coisa, a gente gosta do mercado de commodities, a posição direcional. A maioria dos mercados de commodities, aqui eu mostro o caso do petróleo, mas não é só o caso do petróleo, então no que a gente chama de backwardation, que é a situação onde a curva é negativamente inclinada, significa que o preço futuro é menor do que o preço à vista. Isso mostra que está faltando, ou seja, que a situação de estoque está apertada. Geralmente, quando os estoques estão apertados, isso implica que esse preço à vista seja mais alto. Então, várias commodities estão mostrando que a situação já está apertada hoje, sendo que a demanda com a reabertura só vai aumentar. A Europa vai reabrir, os Estados Unidos vai reabrir, a Índia está passando por uma crise agora de coronavírus, mas depois também vai reabrir. Então, isso aqui a demanda vai voltar forte. E no caso do petróleo, o que mais falta normalizar é a parte de viagens via avião, que a parte de gasolina está normalizada, que também, no segundo semestre, deve normalizar e deve voltar a apertar ainda mais esse mercado. A gente mostra também essa curva negativamente inclinada, porque ela tem duas implicações, tá? Primeira implicação, que o retorno que a gente vai ter que comprar no petróleo não é só quanto sobe o petróleo, como a curva é negativamente inclinada, mesmo que o petróleo fique parado, o retorno é positivo, né, que a curva vai subindo para o nível do spot, tá? Então tem um carregamento positivo. E segundo, como a curva é negativamente inclinada, tem preço mais baixo no futuro, isso aqui tira estímulo de várias empresas de produzir. A gente está no meio dessa onda verde, né, onde muitas pessoas falam que daqui a alguns anos a demanda por petróleo deve ser bem mais baixa. Então, os bancos já são mais cautelosos em dar dinheiro, os acionistas das empresas já exigem cada vez mais que elas tenham retorno sobre capital em vez de investir. E se você olha a curva futura de petróleo bem mais baixa, também as empresas têm menos incentivo a produzir. Em particular, a gente acha que a indústria que mais cresceu produção nos últimos anos foi a indústria americana de petróleo. Ela deve até ficar com a produção estagnada por algum tempo, a gente acha que pode até cair, tá? Então, a gente está bem otimista aí com commodities. E seguindo nesse tema de commodities, eu queria chamar a atenção de vocês, esse tema ele vai ter ligação também com a onda verde, como eu estava falando no caso do petróleo. Por quê, tá? Porque aqui a gente mostra o caso do cobre. O cobre, ele é um metal que tem oferta bastante restrita, não é fácil você achar oferta do cobre. Onde tem oferta do cobre é geralmente em países onde o geopolítico ele é instável, principalmente na África. E toda essa onda de bateria verde, de carros elétricos, você vê que atualmente isso é algo como 5% só da demanda do cobre e é previsto crescer aí para mais de 25% da demanda do cobre ao longo do tempo. O problema é que, mais uma vez, a oferta é super restrita e há muito tempo não tem investimento. Então, hoje até as previsões são que a oferta vai cair, dando um descompasso muito grande de demanda e oferta, tá? Então, uma das formas que a gente acha de você, inclusive, investir no verde é através dessa demanda que vai gerar commodities, que a gente acha que é um bom lugar de estar. Tá? Então, a gente tem o cobre um pouco por causa disso, a gente também tem o alumínio, porque o alumínio ele é poluente, então a China vai ter que parar de produzir alumínio diminuindo, vai ter que diminuir a produção de alumínio, diminuindo a oferta, também apertando mais o mercado, então também acho que vai favorecer o alumínio. Enfim, a gente tem uma cesta aí de commodities que nesse tema de escassez a gente acha que beneficia e tem também ligação com o tema verde.
E aonde que a gente começou a diminuir posição foi na Bolsa Americana, tá? Mais uma vez, não é que a gente está negativo, a gente acha que é o momento até de estar mais cauteloso, porque já teve muito fluxo a favor. Então, você vê o fluxo para ações globais nos últimos 5 meses, vis-à-vis os últimos 12 anos, entrou 576 bilhões de dólares nas bolsas. Então, as pessoas já estão muito otimistas. Aqui, as pessoas pegando crédito para se alavancar. Olha a alta recente. Então, a gente acha que já tem bastante coisa otimista no preço. O cenário é positivo ainda, é de crescimento, é de fiscal positivo, lucro subindo, mas com esse nível de otimismo e nesse cenário mais de escassez, a gente acha que é o momento até de você estar mais cauteloso e a gente, mais uma vez, diminuiu nossa posição direcional e está até liquidamente vendida na Bolsa Americana como proteção e balanceamento do portfólio, tá? Então, nosso portfólio global, com tema de escassez, focado em commodities, todas as commodities aqui estão na carteira. A gente ainda tem algumas coisas de tecnologias compradas, principalmente semicondutores que estão faltando, alguns ciclos como bancos, como lazer, como varejo, e a gente está vendido, e está mais vendido que comprado, principalmente nas ações de pequena capitalização, né, que é o Russell, que é o índice das small caps. Porque nas small caps, primeiro, aqui sente mais pressão de custo, aqui sente mais eventual subida de tributos nos Estados Unidos, e é um índice que subiu muito e as empresas, de modo geral, são de baixa qualidade, tá? E vendido nas defensivas, que devem sofrer com esse movimento de abertura da curva de juros. Então, essa é a mensagem portfólio internacional. Passando para o Brasil, a gente acha melhor que o retorno está no real. Esse gráfico mostra o movimento do real vis-à-vis o movimento internacional do dólar. Geralmente, quando o dólar está forte, ele está forte contra todas as moedas, inclusive contra o real. Geralmente, quando o dólar está fraco, ele está fraco contra todo mundo, inclusive contra o real. Abriu uma boca de jacaré aqui, a partir de meados do ano passado, onde o real continuou apanhado das outras moedas, enquanto o dólar caía, né? Então, a gente divergiu em relação ao cenário global que tem acontecido do dólar. Por que a gente divergiu? A gente sabe por quê. A gente divergiu porque o Brasil é um país que começou a perder a credibilidade do teto de gastos, né? O Brasil conseguiu carregar uma dívida bruta que hoje, na nossa métrica, é 90% do PIB, mas na métrica do FMI é quase 100% do PIB, que é mais alto dos outros países emergentes, porque a gente tinha uma credibilidade fiscal que o teto de gastos conferia. Conforme esse teto de gastos começou a ter várias emendas por fora do teto, o mercado ficou mais desconfortável com o risco fiscal brasileiro. E ficou mais desconfortável com o risco fiscal brasileiro num momento onde o nível de juros brasileiro caiu para 2%. Então, se o nível de juros cai para 2%, com o nível de risco subindo, a relação risco-retorno piora, e isso fez com que a nossa moeda sofresse dessa forma. Mas o que a gente acha que está mudando, e é importante falar o seguinte, o motivo de a gente ter posição no real não significa que necessariamente está otimista com o Brasil, tá? O mercado macro se faz na margem. E o que a gente está dizendo aqui é que a gente está menos pessimista que o consenso, o que já é suficiente, tá? Porque o consenso está indo para essa ideia de que a gente está indo para a monetização de dívida. Essa ideia de que o Brasil está gastando de forma desenfreada, e por gastar de forma desenfreada, o Tesouro Nacional vai ter que financiar, e aí o câmbio pode explodir para 6, 7, 8, nesse cenário à la Argentina. A gente não está vendo esse cenário de monetização de dívida, tá? O déficit primário brasileiro para esse ano está na linha dos emergentes. Aqui na métrica do FMI é 3,5, a gente acha que até vai ser abaixo disso daqui, o déficit primário brasileiro esse ano. Obviamente, da nossa dívida, a gente gostaria que o número fosse menor, mas não é o número de quem está explodindo. É um número aqui, em relação ao ano passado, nosso déficit vai até cair nominalmente, e enquanto isso, nossos juros estão subindo, tá? Contrário ao cenário de monetização, onde os juros reais caem, porque você bota os juros abaixo da inflação para você conseguir ir pagando a dívida, no caso brasileiro, a curva de juros especifica uma subida de juros real relevante, tá? Então, a gente está imaginando a Selic indo para 5%, 6%, que é uma alta de 3, 4 pontos de juros nominal e uma alta de 2, 3 pontos de juros real. Então, na nossa cabeça, o que vai acontecer esse ano o nível de risco brasileiro, ele vai continuar alto, mais estável, mas você vai ser compensado mais por esse risco com essa curva de juros subindo, numa moeda que é barata e numa moeda que é beneficiada pela alta de commodities. Nossa balança comercial está melhorando substancialmente recentemente, porque o minério de ferro está batendo $190, que é o máximo histórico, balança na veia,
Soja não para de subir, que é a balança comercial na aveia. A gente está exportando também proteínas, que é a balança na aveia. Então, a gente vê, mais uma vez, uma moeda barata, com técnico favorável, onde o mercado está excessivamente negativo com essa história de monetização, que a gente acha, na verdade, que com juros subindo, o risco de retorno dos juros / fiscal melhora. Então, a gente tem posições aí no real contra o dólar e contra uma cesta de outras moedas. Para falar de bolsa, trouxe aqui uma informação diferente que às vezes nos perguntam, que é um pouco como é que estão os preços na bolsa, tá? Então, aqui, alguns setores a gente olha o preço em relação ao lucro para 2022, alguns outros setores a gente olha o valor todo de ações e dívida em relação ao lucro operacional para 2022, dependendo do tipo do setor. Aqui, essa bolinha mais escura é média histórica, um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, e a barra mostra o valuation atual. E aqui você vai vendo cada setor da bolsa, como que ele está negociando na previsão de lucros para 2022 em relação à média histórica. O que você vai reparar? A parte de doméstico, ela já está negociando na média histórica, que é uma média razoavelmente cara, você vê 27 vezes lucro, consumo discricionário. Aqui a gente tem menos interesse de fazer investimento, a gente não acha que o Brasil vai crescer tão forte assim de forma sustentável, você pagar 27, 28 vezes lucro, então, apesar de gostar das empresas, a gente acha caro. Consumo não discricionário próximo da média histórica, aluguel de veículos também próximo da média histórica, alimentos também. Então, de modo geral, você vê que esses domésticos estão bem próximo da média histórica, esses domésticos mais ligados à economia, e aqui a gente não tem muita posição. O que chama atenção é mais aqui, você vai ver que a parte de shopping está bem abaixo da média histórica, mercado imobiliário abaixo da média histórica, a mesma coisa mercado de telecomunicações, e o que também chama atenção é aqui, principalmente na parte de commodities, que de modo geral estão bem abaixo ainda da média histórica, apesar da alta recente, tá? Então, nossas posições estão principalmente commodities, a gente acha barato, a gente gosta das commodities, no mês passado a gente comprou o Brasil Agro, mas continua numa cesta que tem Vale, Suzano, Petrobras, Brasil Agro. A gente tem algumas empresas para reabertura, como Multiplan, Iguatemi, a gente tem também algumas concessionárias, e algumas empresas de crescimento estrutural, como BTG Pactual, Vamos, Intermédica, tá? Então, a gente é vendido até na Bolsa Internacional, a Bolsa Brasileira a gente é comprado, nossa exposição total à Bolsa, ela é hoje zerada, e aqui no Brasil, a gente não está trazendo aqui, mas lembrando, a gente tem também vários pares, como eu falei, foi positivo para o resultado do mês. Então, acho que é isso que eu queria tratar com vocês hoje, tá? O principal tema do fundo é a escassez. Para quem quiser saber mais sobre esse tema, amanhã a gente vai estar soltando uma carta, a gente vai estar botando nas nossas redes sociais essa carta, dando todos os detalhes desse tema de escassez. Acho que é um tema importante para a gente estar acompanhando. Nesse tema de escassez, então, a economia americana cresce com todos os motores, limitações de ofertas vão começar a aparecer. Isso vai dar uma ideia mais de inflação subindo. Então, a gente gosta de commodities nesse cenário, que se beneficia de inflação global e das tendências verdes. E a economia americana vai estar fechando, o Fed gradualmente vai ter que reconhecer isso, e o curva de juros deve subir, e a gente está mais cauteloso nas ações americanas e posicionado mais para a subida de juros. Aqui no Brasil, a gente acha que as commodities em alta, subida de juros, estabilização do risco fiscal beneficia a nossa moeda, então as posições aí táticas no real, nossas proteções são na curva de cupom cambial, e nossas alocações de bolsa são principalmente reabertura e serviços financeiros, com alguma cautela na parte doméstica cíclica. E compondo o portfólio, tem outros temas mais relativos e específicos, como os pares de ações, composições relativas à curva de juros e composições em pares de moedas.